Olá, meu amado irmão, minha amada irmã, tudo bem aí com você? Espero que sim. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam com você, em sua casa, com sua família. Nós estamos na terça-feira da Semana Santa, nos preparando para celebrarmos a Páscoa. Quinta-feira, vamos iniciar o Tríduo Santo, que é a celebração solene e profunda do mistério pascal de Jesus Cristo. Da palavra de Deus proposta pela liturgia desta terça-feira, eu quero destacar com o Evangelho de João, capítulo 13, do versículo 21 ao 33 e do 36 ao 38. Convido você, se ainda não leu o Evangelho da liturgia de hoje, que você faça isso, né? Talvez dê uma pausada nesse vídeo, vai ler o Evangelho, depois retorna para refletirmos juntos sobre esta palavra. Deste Evangelho, nesta terça-feira, né, proposta pela liturgia de hoje, é o contexto da ceia do Senhor. No capítulo 13, logo no início, Jesus, ao cear com seus discípulos, ele lava os pés dos discípulos, manifestando o seu amor incondicional, dando exemplo de serviço, de doação, de entrega plena. E logo após a ceia, no final da ceia, Jesus anuncia a traição. Nos diz, um de vós me entregará, e também anuncia a negação de Pedro. O galo não cantará antes que me tenha negado 3 vezes. Veja bem, meu amado irmão, minha amada irmã, o contexto desse anúncio da traição de Judas, da negação de Pedro, acontece na ceia. Na ceia. Quando Jesus, tendo escolhido cada um dos seus discípulos, nos diz o Evangelho de Mateus, que Jesus escolheu os que ele quis, cada um foi escolhido por Cristo. Essa escolha manifesta um amor, e Jesus, durante toda a sua vida, expressou este amor aos discípulos, ao povo, à humanidade inteira. Então, no contexto da ceia, num ambiente de extrema intimidade, de fraternidade, de convivência, você saber que será traído por um amigo, um que senta à mesa contigo, um que come do mesmo pão, que reparte o mesmo pão, bebe do mesmo cálice, vai te trair. O texto do Evangelho de hoje diz que Jesus ficou profundamente comovido, interiormente. Comovido por saber que será traído, mas talvez mais ainda, por saber que dentro da comunidade, no meio daqueles que são seus discípulos, que são os que estão mais perto dele, Satanás age. Satanás entrou. Jesus fica triste. E ele testemunha, diz, em verdade vos digo, um de vós me entregará. É interessante esse texto, ligando com o Evangelho de domingo de Ramos, de Mateus, esse aqui nós estamos vendo o Evangelho de João, diz aqui que os discípulos ficaram desconcertados e olhavam um para o outro, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Na versão de Mateus, os discípulos se questionam e perguntam, todos perguntam para Jesus, serei eu, mestre? Quer dizer que todos
tinha dúvida? Tinham dúvidas? Será que os discípulos tinham dúvida que um deles pode ser um traidor? Dá a entender que qualquer um de nós podemos ser traidor de Jesus Cristo. Qualquer um, quando não pensamos as coisas de Deus, mas as coisas do mundo. Ou nos deixamos conduzir, seduzir e enganar pelo demônio. Lembra quando Jesus fala para Pedro: afasta de mim, Satanás, porque você não pensa as coisas de Deus, mas as coisas do mundo? Nesta hora, eu ou você podemos estar sendo um traidor. Cear na mesa, comungar Cristo Eucarístico, e quando sai da igreja, ou quando sai para a vida familiar, para a sociedade, você traz Jesus, porque o seu pensamento está um pensamento do mundo. Então, nós temos aqui as figuras. Quero chamar a atenção para as figuras. Jesus, na ceia, que manifesta seu amor, que expressa a sua tristeza e anuncia que vai ser traído. Os discípulos, todos ficam desconcertados. Aí temos Pedro, que também Jesus vai anunciar que vai negar. O discípulo amado, a quem Jesus revela o nome do traidor, Judas, e o demônio, Satanás. Olha o contexto, né, dessa ceia. O drama, é dramático esse contexto, né? Essa ceia pascal. Destacar a figura de Judas e de Pedro, né? Os dois traem Jesus por motivos diferentes. Também o resultado é diferente. Judas é aqui, podemos dizer, um sinal do discípulo que foi chamado por Cristo, se sente chamado por Cristo, porque foi o próprio Jesus que o convidou, segue Jesus, caminha com Cristo, aprende com Jesus, mas nunca lhe entrega o coração. Nunca. Judas é como aquele que está caminhando por algum interesse. Está na igreja por interesse. Segue Jesus por interesse. Talvez Judas tinha um interesse econômico, por dinheiro, porque diz que ele era que cuidava da bolsa comum, da coleta, era o econômico, o tesoureiro dos discípulos da comunidade. E ele roubava o que era depositado. Nós vemos no texto de ontem, né? Judas talvez também tinha um interesse nacionalista, fundamentalista. Ele queria que Jesus tomasse o poder e, de certo modo, Jesus decepcionou Judas. Então, Judas seguia Jesus por interesse, não por amor, não por acreditar na pessoa de Jesus. Sabemos que Judas se arrepende, né? Ele se arrepende do que fez, da traição, de ter vendido Jesus. Só que, mais uma vez, ele erra. Em vez de procurar o Cristo ou alguns dos discípulos e falar, estou arrependido, ele procurou o confessor errado. Ele procurou o amigo errado. Procurou os chefes dos fariseus e dos saduceus, aqueles que usaram dele e que não queriam nem saber do arrependimento dele. O problema é seu. E Judas comete o suicídio, né? Se enforca. Triste, dramático o seu final. Se Judas, ao menos arrependido, tivesse procurado Jesus,
o resultado teria sido outro. Procurar realmente aquele que nos ama, não aqueles que querem usar de nós, que querem se aproveitar. Procurar aquele que te ama de verdade. Quando errar, quando estiver arrependido, procura Cristo ou um dos amigos de Jesus. Pedro negou Jesus, mas por medo. Pedro acreditava em Jesus, porque Pedro deixou tudo para seguir Jesus. Ninguém deixa tudo para seguir uma pessoa que não acredita. Pedro amava Jesus. Nos diz aqui, né, que Pedro fala que dará a vida por Jesus Cristo. E Jesus fala aqui no Evangelho que vai, para onde ele vai, o Pedro ainda não pode segui-lo, mas que o seguirá mais tarde, né? Então Pedro amava, acreditava em Jesus, porém faltava em Pedro força. Força. E o que estava faltando em Pedro é mergulhar mais profundamente no mistério da pessoa de Jesus. Mas, na verdade, o próprio Cristo anunciou, né? Ainda não era a hora, porque Pedro ainda não tinha recebido a força que vem do alto, a força do Espírito Santo. Somente quando Jesus ressuscita, ele envia o Espírito Santo. E aí nós vemos Pedro que já não mais nega. Depois da ressurreição, Pedro é aquele que não tem medo, que fala, que anuncia e que de fato dá a vida por Jesus. Então é necessário mergulhar profundamente no mistério da pessoa de Cristo e receber a força que vem do alto. Como é importante reencontrarmos e descobrirmos a pessoa do Espírito Santo. Ele que nos capacita para darmos testemunho de Jesus Cristo. E temos aqui a figura do discípulo amado. Que bonito, o discípulo amado que está na ceia, está próximo de Jesus, está tão íntimo que Jesus que consegue escutar o coração do mestre. O discípulo amado é aquele que ouve o coração de Cristo. Será que nós somos capazes de perceber no Evangelho, na liturgia, na vivência dos sacramentos, descobrir o coração, a intimidade do coração de Jesus Cristo? Será que eu sou um discípulo amado a esse ponto? E assim, aquele que ama, que escuta o coração de Jesus, revela as verdades. Mostra as coisas, né? Que possamos ser como esse discípulo amado. E aí a figura de Satanás. Fala quando Judas pega o pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Né? Judas já se deixou conduzir por Satanás há muito tempo, até ser totalmente dominado por ele. Né? Quando pensa as coisas do mundo, quando pensam as coisas que são contrárias ao reino de Deus, Satanás tomou conta de Judas. Né? Então, meus irmãos, que possamos meditar nessa terça-feira sobre essas situações, né? Que discípulo sou eu? Eu sou como Pedro, que vacila, mas que está ali junto, né? Que fraqueja, mas volta e pede o perdão de Deus. Ou sou como Judas, que traz Jesus, que se deixa conduzir pelas coisas do mundo, pelo demônio? Que discípulo? Ou sou como discípulo amado, que está na intimidade de Cristo, que consegue escutar o seu coração e receber dele a revelação das verdades. Então, que o Senhor nos ajude na preparação dessa Semana Santa, para nos renovarmos em nossa fé e em nossa vida. Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço.